Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, estamos mais uma Conversa Batista, muito agradável nessa segunda-feira e muito bom estarmos aqui de volta. E hoje vamos falar de uma coisa tão essencial, tão principiológica, a vida da Igreja de Jesus Cristo. É a plantação de igreja, o coração missionário, a paixão missionária da igreja, dos seus líderes, pastores, do povo. Um dos grandes desafios e temas do presente é realmente o plantar igreja. Se cada Porta Batista do Planalto Central plantar mais uma igreja até o ano 2020, nós supriremos hoje a demanda missiológica que temos e desejamos, que é de 400 portas batistas no Planalto Central, uma vez que consideramos 4 milhões a população do DF em torno. E estamos aqui com o nosso querido pastor João Roberto Raimundo, já foi presidente da nossa convenção, já foi executivo dessa convenção, está aqui no campo, oriundo de São Paulo, missionário de missões nacionais, e está aqui há 23 anos no nosso campo, e hoje pastor da PIB do Cruzeiro, e essa é uma das razões pelas quais eu tenho alegria, porque é uma igreja sempre de maneira enfática envolvida com missões, parcerias missionárias, inclusive com nossas parcerias com a convenção, e uma igreja plantadora, envolvida em movimentos missionários, e isso é uma das razões, além do mais, além de tudo, de ter o pastor João Roberto. Pastor, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco e vamos conversar um pouquinho sobre essa vida missionária da igreja local. Prazer é todo nosso de poder contribuir aqui no coração do Brasil com a obra missionária. Pois é, pastor casado com a irmã Elizabeth, pai do João Roberto Júnior, do Tiago e da Priscila. Da Priscila. Não é isso? Quais são os princípios que o senhor considera uma vida de uma igreja missionária? O que não pode faltar nessa fogueira, nesse ardor missionário da igreja local? Primeiramente, quero agradecer esta oportunidade de podermos estar falando neste veículo tão especial, né, e tão sonhado pelos batistas, que é uma comunicação através dos recursos da nova tecnologia, né, que são disponibilizados e alcançar o nosso povo. E a realidade é que é um princípio lá de Samuel, quando ele diz que o primeiro passo do crente é a obediência. E sem obediência nós não praticamos nada na vida cristã. E eu creio que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi organizada para especialmente anunciar Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo e levar pessoas a Jesus Cristo. Um especialista disse que evangelizar é na igreja local, né? Agora, missões, fazer missões é levar este evangelho de Jesus Cristo onde não há igreja, né? Então, essa é uma missão que temos que cumprir, e isso se dá pela obediência. A igreja foi organizada para este fim, e é com esta visão que nós, então, que entendemos da plantação de igrejas ali, baseado em Atos 1:8, né? O senhor falou uma coisa que eu acho muito interessante, e o missiólogo David Wright falou isso, que muitas vezes a gente vive, mas meio que esquece. Se a gente olhar biblicamente, Deus não criou uma missão e deu para a igreja. Deus criou a igreja para a missão que ele tem. Então, a própria missão prescinde o nascimento da igreja, né? Claro, do plano de salvação do homem, mas a igreja surgiu para cumprir uma missão já pressuposta de salvar o homem, né? E a gente, por exemplo, hoje a gente usa um slogan na convenção, é a CBPC fazendo missões com você. A gente usa esse com você porque a gente percebe que no mundo pragmático, pós-moderno que a gente vive, às vezes acontece de vocês pensar em levantar uma oferta e enviar aquela oferta e no seu coração achar que aquilo fez. É parte válida, necessária até, mas a missão é algo que nós vivemos onde estão os nossos pés. Não é? E nós estamos vivendo e desafiamos sempre isso, por isso nós falamos igreja local. Às vezes nós pensamos que missões é algo só longe de nós, no caso o pastor falou de evangelizar e a questão de missões, mas esse viver o propósito da igreja local, não é?
muita gente sabe de missões, mas às vezes há um distanciamento em achar que missões ou a obra missionária ou o compromisso é somente de obedecer a palavra, somente de algo que seja muito longe. Às vezes nós esquecemos de evangelizar o nosso vizinho, de compartilhar o evangelho, às vezes com quem vive dentro da nossa casa, que não trabalha conosco ou coisa do tipo, né? Hoje existe condição, para nós conversarmos aqui, de uma igreja dizer-se missionária, todas vão dizer que são. Mas há condição de uma igreja existir e não ser missionária? No meu entender, não, porque ela não atende a ideia e o propósito para qual ela foi organizada, para qual ela foi instituída. A igreja foi instituída para ser missionária, para levar o evangelho até os confins da terra, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. É uma ordem para ser obedecida horizontalmente, né, em todos os cantos. Essa é a tarefa. E nós temos órgãos como a Convenção Batista do Planalto Central para coordenar um projeto assim, implantar em toda a nossa Jerusalém, toda a nossa Judeia, né? E assim expandir o Evangelho. Eu creio neste aspecto, né? De colocarmos igrejas em regiões onde há uma carência. E um autor disse que o povo está mais preparado em receber o Evangelho do que nós, crentes no Senhor, em pregá-lo, em anunciá-lo, né? Esse é um missiólogo e esta é a verdade, Então, às vezes, nós não nos despertando para esta realidade e usamos alguns subterfúgios. A minha igreja ainda não tem condições, eu ainda não tenho liderança para isto, e por aí vai, né? E aí nos arrefecemos e recuamos desta missão, mas não permitimos que Deus nos conduza e esquecemos que é Ele que nos conduz, que é Deus que nos prepara, é Deus que providencia os meios, recursos, as pessoas. Esta tem sido a minha experiência pessoal, né? E eu pastoreei em alguns lugares extremamente pobres. O meu primeiro ministério, nós tivemos que fazer assim um ajuntamento para sepultamentos de recursos, tão pobre era o local. Mas ali Deus nos deu, né, uma visão muito larga, né, da obra missionária, que não é pelos recursos, né, físicos, e Ele nos abençoou com uma propriedade de 5.000 metros, quando não tínhamos condições de comprar um lote de 200 metros quadrados. E hoje é uma realidade, né? E Deus foi me preparando para a realização da obra missionária ao longo dos anos. Apesar de qualquer limitação aparente, né, o poder de Deus foi dado sobre a igreja. Pastor Cirino Refosco é um dos maiores plantadores de igrejas, essa é a palavra também de Fernando Brandão. Eu o respeito muito, amo muito. Ele e a Regina, grandes missionários nossos. Exatamente. Ele é chamado apóstolo do sertão, né, não é à toa. Então tive a alegria de estar bem perto dele e por um bom tempo. E ele afirma categoricamente, eu concordo, que quando uma igreja não é missionária, ela vira campo missionário. Então é um paradoxo uma igreja virar campo missionário, mas isso é possível. Dr. Larry Cox, que ele foi da junta de Richmond, hoje é um dos executivos da Life Shape no mundo. E ele disse que quando nós temos problemas ou estamos fracos na plantação de igreja, é porque nós recebemos um discipulado fraco. E eu fico pensando nisso. Muitas igrejas afirmam que não, isso bem na sua palavra última, que não tem condição de plantar outras igrejas porque se sentem fracas. E eu pergunto, será que elas não são fracas porque não plantam igrejas? Com certeza. E me veio à memória, isso para a glória de Deus, a nossa igreja, ela já pregou em todos os continentes da Terra, exceto a Oceania,
com membros local da nossa igreja. Membros da igreja. Isso é uma grande bênção na vida da igreja e no ministério que Deus me concedeu. Este ano, a missionária esteve lá, Noemi Cezito, o nome completo, né? E despertou, inclusive na minha esposa. Minha esposa vai estar agora em Moçambique e mais 3 irmãos da igreja estarão com parte das atividades, né? Doando parte das atividades de férias deles para esta obra missionária em Moçambique. E assim tem sido, né? Nós tivemos jovens indo ao Amazonas, tivemos jovens indo ao Uruguai, tivemos jovens este ano indo lá para o Rio de Janeiro, né? E que Deus tem levantado no seio da igreja. Então, à medida que a igreja caminha nessa direção, né? Ela implanta a igreja e vive missões, e então Deus vai providenciando os recursos necessários e os líderes necessários e vidas, né? Mas primeiro precisa dar o primeiro passo. Me impressiona muito aquela palavra de Deus a Moisés quando estava de frente para o Mar Vermelho, que tinha que atravessar, e ele foi orar. E Deus perguntou: por que oras? Diga ao povo que marche. Às vezes pode parecer que é muito contundente, muito forte, está falando assim sobre recursos no mundo que nós entendemos que existem realmente, de fato, limitações econômicas, financeiras, o sustento de missionário. E para isso eu vejo que esse instrumento da igreja no mundo, a Igreja de Cristo no mundo, as juntas internacionais, como nós temos na nossa brasileira, a Junta de Missões Mundiais, a Junta de Missões Nacionais, para lugares remotos, e se ajuntam, por isso somos junta, aglutinar recursos e estratégias para alcançar e lançar os nossos missionários mais longe, de maneira mais estratégica. Mas eu vejo que as limitações sempre existirão. Sempre existirão, sempre existiram, sempre existirão. Mas não obstaculam. Nem a morte, como diz a palavra, né? Nem a morte pode bloquear o trabalho da igreja. Então eu sei que esse desafio é permapresente. Nós vivemos e vamos viver sempre com ele. Mas hoje, por exemplo, há quase 4, 5 anos, alguns anos, nós vamos completar 4 anos agora aqui no campo, dia 20 de setembro, e nós vimos convidando as igrejas. Hoje nós temos, entre igrejas e congregações, cerca de 200 portas batistas no Planalto Central. E pedindo sempre que cada igreja plante uma, Então, cada igreja planta uma, nós teremos 100% do dobro, nós teremos o dobro, nós teremos um dobrar de portas batistas. E a pergunta é por que essa roda não roda? Por que isso não acontece? O que será que falta, na opinião do pastor, para que isso venha a florescer? Eu queria que o senhor respondesse isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. E daqui a pouquinho o nosso Conversa Batista volta com o pastor João Roberto Raimundo, compartilhando sobre a vida missionária de uma igreja local. Mãos ao trabalho, crentes, com incessante ardor. Muito bem, você que nos acompanha no Conversa Batista, estamos aqui com o pastor João Roberto Raimundo, pastor da PIB do Cruzeiro, uma igreja local, missionária envolvida, e esse é o nosso assunto, a vida missionária de uma igreja local. E deixamos, pastor João Roberto, antes do nosso intervalo, uma pergunta: por que nós falamos muito por aí sobre vontade política, sobre falar das coisas e às vezes não efetuar, e a gente pergunta por que a gente fala muito de missões e às vezes nós topamos nesse batente que é plantar novas igrejas, abrir congregações? O planejamento é muito importante. Entretanto, se nós pararmos no planejamento, nós não avançamos.
Eu me recordo que nos primeiros 20 dias de ministério aqui em Brasília, em 1995, início do mês de março, chegou uma senhora na igreja grávida do 5º filho e precisava do conteúdo de um botijão de gás. A patroa havia despedido e ela estava numa situação difícil, né? E então pedimos o endereço e ela deu o endereço, que era uma invasão na estrutural. E eu sei que no dia seguinte fomos levar esse botijão cheio para ela, né? E ali era um desafio, porque era só barracos no meio de uma mata, não tinha nada da realidade de hoje. E hoje, 23 anos depois, é a segunda igreja batista na estrutural, onde o pastor Kleiber foi nos primeiros batismos, ou o primeiro batismo que realizei na igreja, é o pastor daquela igreja. Que hoje é o pastor da igreja. Depois tivemos um grande desafio mais recente, numa região chamada Tororó, onde alguns naquela região toda teremos 1 milhão de habitantes nos próximos 30 anos. Então, implantamos uma igreja há 5 anos atrás através de um pequeno grupo, né, num condomínio, e foi florescendo, e hoje liderado pelo pastor Jário. Implantamos agora, alugamos uma área maior, né, e temos o sonho de em breves dias temos ali também uma igreja. E são desafios que Deus vai colocando e nós não sabemos como realizaremos, porque os recursos são parcos, mas a obediência nos leva na direção da implantação de trabalhos, tanto como da estrutural, como agora na região do Tororó, né? E eu creio que a igreja, ela tem, todas as igrejas têm esta condição de implantar um trabalho pelo menos há 2, 3 anos. Nós precisamos viver e ser treinados, discipulados nessa perspectiva de plantadores de igrejas, porque isso é clássico, isso não vai passar com os tempos, vêm estratégias, mas o ato de viver esse desafio mobilizador. Então, uma igreja começou por causa de um botijão de gás, de uma necessidade, né? Eu lembro da história do azeite da viúva. Então, essas coisas assim, eu acho que esse desprendimento, essa motivação é que eu vejo que as igrejas e os líderes e cada um de nós abrir na igreja, nas casas e nas garagens, juntar a vizinhança, orar pelos vizinhos, ter essa vida. Eu acho que o povo de Deus, o mundo espera isso de verdade, eu não acho. O mundo espera isso. Clama. E clama por nós, né? Então, clama pela salvação. E nós estamos ali, embaixadores do rei, mensageiras do rei, e precisamos estar aspergindo. O mundo está preparado para ouvir, né? E às vezes nós não nos damos conta que nós temos, Atos 1:8, o verso começa, recebereis poder. A primeira coisa, depois é que ele vai dizer o que precisa fazer. Então, mas é tão implícito que esse poder está sobre nós. Muitas vezes eu percebo talvez uma não clara consciência de que nós temos esse dinamis, esse poder em nós, de em circunstâncias de necessidade de uma vizinha, de orar por alguém enfermo, estarmos ali e ali acontecem coisas como o pastor falou, por um botijão de gás, hoje nós temos uma igreja ali na estrutural. Não por causa de um botijão, mas as coisas que Deus usa, as oportunidades nós não podemos perder, né? Ali, nesse dia que fomos levar, nós vimos aquela multidão sem assistência e começamos 2 vezes por semana, terças e quintas, distribuir 300 sopões para 300 famílias. E Deus abriu a porta de uma pessoa no Ceasa que nos doava todos os legumes necessários para realizar esta obra. Né? Deus abre portas. Era um espírita e hoje ele é membro da 2ª Igreja Batista em Águas Claras, o irmão Aldo. Quem tem histórias assim para contar, e por isso nós o chamamos para essa conversa batista, é quem ousa viver esses desafios, sabe que Deus está naquelas oportunidades, né? Então esse padrão de comportamento missionário, de fato evangelístico, e esse plantador de igrejas, então é isso que a gente vê. Eu sei que nós perguntarmos, até eu conversava quando era da primeira igreja de João Pessoa, nós estávamos escrevendo um texto na convenção sobre missões e falávamos uma coisa de igrejas que têm necessidades. A gente estava falando sobre parcerias missionárias, talvez construindo alguma coisa na política de parcerias da denominação.
Aí o pastor Estevão disse, ó, alto lá. Porque igreja com necessidade, a primeira também tem. E qual é a igreja que não tem? Todas as igrejas têm alguma necessidade. Sempre. Sempre. Então, se nós, como que diz a coisa, se nós procurarmos alguma explicação para qualquer limitação de implantar a igreja por uma necessidade que a igreja tem, nós nunca faremos. É por isso que as limitações sempre existirão. Mas o fato de enfrentar essas limitações, crendo que Deus é poderoso, e esse é o propósito, a ponta de lança, né, missionária de uma igreja, né? Então esse comportamento que eu acho que só vê milagres quem acredita. Com certeza. E nós não podemos tirar do nosso coração, da nossa mente, que é o Senhor da obra, é o Senhor de missões que está ao nosso redor, que está na retaguarda quando iniciamos um projeto. E Ele providencia tudo aquilo que nos falta, todas as carências que possamos ter, né? E nós não podemos, né? Não podemos deixar de implantar igrejas diante de necessidades, diante de barreiras, diante de dificuldades, que são inerentes à nossa vida e vão sempre ser inerentes. E nós temos que avançar, porque esta é a determinação da palavra de Deus, né? Esta menção sobre Moisés que o irmão falou, diante do Mar Vermelho, era impossível, né? Era impossível, mas diga ao povo que marche, né? E o mar se abriu. Confie em mim, eu sou o Senhor. O mar vai se abrir, implantar uma igreja, o mar vai se abrir. O mar vai se abrir. Mas Deus é o mesmo. Marchar, precisa marchar. Se não marchar, não se abrirá. Não se abrirá. Eu creio piamente nisso, pastor. Então, às vezes a gente fala, a igreja com limitações sempre vão haver. E, na verdade, às vezes, não, minha igreja é fraca, e às vezes eu escuto isso também, a gente precisa se fortalecer para depois fazer missões. Eu acho que a igreja não é forte quando ela tem muitos membros ou mesmo muitos recursos. Uma igreja é forte quando ela cumpre a sua missão, quando ela cumpre o ID de Jesus. Mesmo que uma igreja tenha todos os recursos disponíveis, ela sempre terá limitações quando ela resolve cumprir a obra missionária, porque o campo é o mundo. O campo é o mundo. E o mundo está gritando. Gritando. E quantas coisas. Nós vemos as guerras e as necessidades, né, sociais e espirituais. E se nós nos sentarmos, nos acomodarmos vamos dizer assim, usar uma figura, no sofá ministerial e dizer, olha que luta, estamos passando dificuldade nisso, olha a crise, a situação, alguns membros saíram, vai ficar ali e tem desculpas a vida toda para não fazer mais nada. Com certeza. Então, pastor, nós louvamos a Deus por estar conversando sobre isso. E eu agradeço a Deus pelo PIB do Cruzeiro e tantas outras igrejas. Na verdade, o povo batista do Planalto Central é um povo missionário. A nossa origem é de gente missionária, é de gente comprometida. A Convenção Batista do Planalto Central, ela mudou para esse nome por essa necessidade, que nós somos um campo missionário ainda. Né? Nós temos muitos lugares para implantarmos igrejas, né? Eu falei ali da região do setor estrutural, eu falei agora da região do Tororó, né, onde nos próximos anos, nos próximos 25, 30 anos, teremos 1 milhão de habitantes. Só temos aquela igreja ali. Graças a Deus, eu percorri a região do Jardim Botânico, né? Aquela região do Mangueiral. 12 anos, 13 anos atrás não tínhamos nada ali, talvez 15, nada. Hoje temos a Igreja do Lago Sul, naquela região, temos um projeto da Igreja Memorial ali no Jardim Botânico. Eu já ouvi falar que toda geração a missão zera. Às vezes nós não podemos nos romantizar porque já fizemos o que fizemos. Não, a população está aí, o mundo está... A aglutinação social nas cidades e nas grandes cidades, a tendência é que mais de 90% da população mundial migrem para as grandes cidades. E esse é um desafio, uma cidade como Brasília, o DF e o Planalto Central. Eu creio que estamos chegando ao fim. Eu quero deixar uma mensagem aos nossos colegas pastores. Né, e que nós, pastores,
somos os responsáveis pela nossa geração, da pregação para a nossa geração. E passamos rápido. Somos os responsáveis pela evangelização da nossa geração. E nós passamos rapidamente. O tempo fica aí, mas nós não, nós vamos passar. E fazer um apelo a todos os nossos colegas, né, que meditem e coloquem no coração implantar um novo trabalho. Comece com um pequeno grupo. Estamos aí com a igreja multiplicadora, né, um instrumento de Deus para este período em que vivemos sobre a face da terra. E a minha oração é que Deus a todos abençoe quando tomarem essa decisão, e Ele abençoará. Que bom, pastor João Roberto. Muito obrigado por sua presença. Eu acho que é isso que nós temos por desafio, fomos chamados para isso, estamos com os nossos pés nessa terra para isso, e que Deus nos ajude. A convenção é essa alavanca estratégica, né, que na verdade é a expressão e a aglutinação estratégica de todo o nosso povo batista no Planalto Central, e somente representando de maneira especial como batistas, mas a igreja sobre a terra. Temos a certeza que o mundo está esperando vontade missionária, plantar igrejas, visitar as casas, pequenos grupos, reuniões nas casas, orar pelos vizinhos, onde trabalhamos, onde estudam os nossos filhos. Eu acho que temos, o nosso campo é o mundo. Amém. Como disse John Wesley, né? Amém. Pastor João Roberto, muito obrigado por sua presença. Muito obrigado pela oportunidade de podermos compartilhar com a liderança do nosso campo e os pastores do nosso campo, e por esta visão da convenção, e continuar avançando em cumprir a ordem de Jesus, de irmos até os confins da terra. Amém, amém. Glória a Deus. E você que nos acompanha pelas redes sociais, mais uma vez, um grande abraço, mais uma conversa batista que você pode nos acompanhar pelo Facebook e Instagram, CBPC Oficial, nosso YouTube, CBPC TV Oficial. Muito obrigado pela sua audiência. Pode compartilhar, curta, compartilhe pelo WhatsApp os nossos links para que mais pessoas possam ser alcançadas e desafiados, na verdade, como povo batista. Você visita o nosso site, ali também estão todos os Conversas Batistas, se você queira assistir, sempre com um tema relevante, um tema importante para nos desafiar como igreja e nos instrumentalizar como povo de Deus. Nosso cbpc.org.br, e isso é a CBPC fazendo missões com você.